regulamentares. Vamos lá, vamos concluir a aula passada por meio da análise, não sei como é que fica melhor, por meio da análise da teoria geral das provas, mais precisamente sobre o ônus da prova. Bom, em primeiro lugar, por que a gente diz que produzir prova é um ônus, como realmente é? Por que o ônus da prova, por que a produção da prova é um ônus? Porque é o seguinte, no processo civil nós temos algumas classificações possíveis sobre a conduta das partes. Basicamente, o ônus ele se situa entre o dever e a faculdade. O dever é uma conduta obrigatória, como o próprio nome intuitivamente apresenta. Um dever, uma obrigação sob pena de sanção. E ao passo que a faculdade stricto sensu, a faculdade no sentido convencional, ela é uma mera opção, uma liberalidade, de modo que a pessoa o destinatário faz se assim o quiser. O ônus, ele não é o dever, porque ele não é obrigatório. Ninguém produz prova porque é obrigado a produzir prova. Mas o ônus ele começa se aproximando da faculdade, porque não é obrigatório, logo a pessoa faz se quiser. Só que não é uma faculdade propriamente dita, porque na faculdade, quando a pessoa, o destinatário da norma, não cumpre, não acontece, não tem consequência nenhuma. No ônus tem essa consequência. Então o ônus, vou dar um outro exemplo de ônus, contestar. Exercer o direito de defesa é um ônus. Não é dever, ninguém contesta porque é obrigado. Também não é uma mera faculdade, porque você não tem só a opção de se defender ou não. E se você não se defender, não acontece nada. Nós não vimos que quando a pessoa não contesta, ela é revel? Artigo 344, tem o ônus tem a presunção de veracidade como efeito principal. Mesma coisa acontece com a prova. Produzir prova não é uma obrigação. A princípio é uma faculdade, a pessoa produz prova se ela quiser. Então começou muito parecido com a faculdade. Acontece que se a pessoa não produzir prova, ela não vai conseguir demonstrar a veracidade de suas alegações, e aí ela vai ter um resultado processual negativo. Então o que é o ônus? Ônus é uma conduta inicialmente opcional, só que decorre do não exercício uma consequência processual negativa. Se fosse um dever, nós teríamos a aplicação de uma sanção. Por exemplo, o dever de se comportar de acordo com a boa-fé. O dever processual das partes de não agirem de má-fé. Se elas atuam desrespeitando esta norma, que é uma obrigação, é um dever, tem a sanção, a multa, de 10% a 20%. Então vejam como é que é diferente. Aqui você não aplica multa. A parte produz prova se ela quiser. Mas não produzindo prova, ela não... O que nós definimos prova? Qualquer elemento trazido aos autos, ao processo, para formar o convencimento do juízo sobre a veracidade das suas alegações. Se ela não produz prova, ela vai ter uma consequência processual negativa, que é a não comprovação das suas alegações. Então, é isso que consiste dizer que determinada conduta é um ônus, e está aí o porquê que é um ônus produzir prova. Lembrem-se, o que eu coloco aqui com uma frequência considerável, cognição é a junção de alegações mais provas. Provas ou presunções. Quando você produz prova das suas alegações, tem-se aquela questão como provada. Agora, quando você não produz prova, há uma presunção de que aquilo não é verdadeiro. Então, olha porque que é um ônus. Olha qual é a consequência processual negativa aí. Alegou, não provou,
o juiz vai tomar como presumivelmente não verdadeiro. Por isso que produzir prova é um ônus no sentido da palavra. Tanto é assim que há um capítulo no livro de qualquer doutrinador do ônus probatório. E é nesse contexto que vem o artigo 373, e aí não tem dúvida, expressamente qualifica como sendo ônus. O ônus da prova incumbe. Já está entendido aí o porquê que é um ônus. Artigo 373, portanto, o ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Seu direito quem? Do autor. Quem é que apresenta um fato constitutivo do seu direito que formula pretensão em juízo? É o próprio autor. Então o autor tem o ônus de produzir prova sobre as alegações relacionadas ao fato constitutivo do direito dele, porque foi ele que alegou. Eu disse para os senhores na aula passada, a regra é quem alega tem que provar. O código chega à mesma conclusão com outras palavras. Por que quem alega tem que provar? Porque quem é que alega um fato que constitui o direito do autor? Claro que é o próprio autor. Então o ônus da prova é dele. Inciso 2º. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Mas quem é que vai a juízo apresentando uma série de fatos para atrapalhar a vida do autor? O réu. Então por que o réu tem o ônus de produzir prova sobre fatos que impedem, fatos que modificam, fatos que que extinguem o direito do autor? Porque foi ele que apresentou. Então, sem maiores rodeios, o que o artigo 373 está nos passando é a ideia de que quem alega tem que provar. Bem diretamente é isso. Acontece que e eu tenho cada vez menos canetas no meu escritório. Chegou uma hora que tinha caneta demais. Muitas. Aí começou terceiros a usarem aqui, sabe? Minha adversária e minha filha, e some. Estão sumindo as canetas. Vamos lá, vou ter que intocar umas canetas aqui, esconder. Ok, então, inciso 1º, ônus do autor, produzir prova do fato constitutivo dele, é evidente, foi ele que alegou. Ônus do réu, produzir prova do fato extintivo, modificativo, impeditivo do direito do autor, também é evidente, foi ele que trouxe esses fatos ao processo. Ok. Então tá aí a regra, os incisos 1º e 2º do artigo 373. Agora é o seguinte, isso é o que se chama, em sede doutrinária, de distribuição estática do ônus da prova. Então a quem incumbe produzir prova? A princípio, ao autor, fato constitutivo, ao réu, fato modificativo, impeditivo e extintivo, porque são eles que alegam. Isso é o que se chama distribuição estática do ônus da prova. Agora, distribuição estática que também responde pelo nome de regra geral, é a regra geral. Nós temos um outro modelo que é a distribuição dinâmica do ônus da prova. No processo civil é assim que se fala, distribuição dinâmica, tem um dinamismo. Então a estática é a regra geral, quem alega tem que provar. Distribuição dinâmica, o juiz vai inverter. Vai ter um dinamismo, vai mexer. Vai trazer dinâmica ao ônus probatório. Essa distribuição dinâmica do ônus da prova é o que os senhores já devem ter sido apresentado com outro nome, de inversão do ônus da prova. É porque a inversão do ônus da prova ficou muito pontuado para alguns ramos do direito. O direito do consumidor, artigo 6º, inciso 8º do CDC. O direito trabalhista, na legislação ambiental. Mas qual o motivo que leva a, no direito do consumidor, ter essa tal dessa inversão do ônus da prova? Por que no direito do trabalho, direito processual ao trabalho, é assim?
A razão de ser, em todos os diplomas extravagantes, né, fora do CPC, aonde se deu essa inversão do ônus da prova, foi por uma razão, é importante isso, de reequilíbrio na posição dos sujeitos. De modo que havia uma desigualdade prévia, e aqui não precisa gastar muita saliva para demonstrar que há uma desigualdade íncita, natural, intrínseca do fornecedor em relação ao consumidor. A desigualdade ela é no mínimo técnica. Um está inserido na cadeia de produção, o outro está externo, está só adquirindo, está só se utilizando do produto ou do serviço. Então, se é uma discussão relacionada ao produto e ao serviço, nós já de início saímos com uma posição favorecida do fornecedor, do consumidor. Ele já sabe de antemão se tem ou se não tem problema, e como contornar, ele já atuou, ele é muitas vezes um litigante habitual, já atuou em processos em milhares de vezes, o consumidor é a primeira vez que vai a juízo naquele problema, daquele produto. Imagina uma televisão, a LG já deve ser uma milésima demanda sobre aquela televisão, aquele monitor, e aí ela já ganhou alguns, perdeu outros, ela tem uma desigualdade natural, sabe muito mais do produto, potencialmente, muito provavelmente, sabe melhor como atuar em juízo, no sentido de produção de provas sobre aquele produto, aquela causa, enfim, ela domina a questão relacionada àquela controvérsia. É uma coisa, o direito do trabalhador. Então, a distribuição, a inversão do ônus da prova nesses modelos sempre se deram com essa finalidade de trazer uma isonomia substancial. Reequilibrar, portanto. Temos um todo-poderoso de um fornecedor e um pobre coitado de um consumidor. Como trazer isonomia substancial? Tratando diferente quem está em posição diferente. Então, se é fácil demais para um produzir prova, difícil demais para o outro, e quem tem que produzir prova é esse camarada que está na posição difícil, dificultada, desfavorecida, o que a lei disse? Artigo 6º, inciso 8º do CDC, que pode ter inversão do ônus da prova. Mas não era em todo e qualquer caso. Era especificamente associado à desigualdade natural do direito consumidor, do direito do trabalho, da relação ambiental. Isso até 2015. Porque a partir de 2015, a doutrina já tinha diversas manifestações no sentido de se incorporar isso como regra, a hipótese como natural no processo civil como um todo. E no Código de 2015 não se perdeu a oportunidade de se empreender essa modificação. Então é a primeira vez no sistema processual que o Código de Processo Civil estabelece essa possibilidade. E aí, assim, não é para relações de consumo, é para todo e qualquer tipo de demanda. Demanda direito civil, a princípio entre iguais. Princípio entre iguais. Fica demonstrado no caso concreto, ex-divórcio, marido e mulher. Fica demonstrado no caso concreto que a mulher era a mega empresária, tinha domínio das contas, e o marido tem uma posição fragilizada nesse sentido, das contas da casa, o juiz pode inverter o ônus da prova. Então agora passou a ser, o que eu quis dizer como regra, não é que tem que acontecer sempre. A regra é a distribuição estática dos incisos 1º e 2º. Mas virou uma possibilidade em relação a toda e qualquer demanda. É o que se encontra do parágrafo 1º do artigo 373. Uma relevante introdução. Veja que o parágrafo 1º vai, de um outro jeito, mostrar que o que justifica a inversão do ônus da prova, a distribuição dinâmica do ônus da prova, são peculiaridades da causa que demonstram que há uma desigualdade entre as partes. Nos casos previstos em lei, ou casos previstos em lei, CDC, exemplo. Ou, então não é só nos casos previstos em lei.
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, dos incisos do caput, né? Quem alega tem que provar. Então o autor alegou um fato constitutivo do direito dele, mas é muito difícil para ele provar. Está quase que impossível para ele provar. Calma, não é o suficiente, isso é um dos elementos. Ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Produzir prova do fato contrário é produzir prova da outra parte. A outra parte produzir prova contrária. Poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, inverso, desde que o faça por decisão fundamentada, óbvio, caso em que deverá dar à outra parte, né, a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então o autor apresentou um fato constitutivo do seu direito. Para ele é impossível ou muito difícil, para outra parte é fácil produzir prova. Estão em posição de desigualdade. O juiz inverte o ônus da prova, de modo a dar tratamento igualitário, isonômico, no caso concreto entre elas. Só que veja bem, a parte que vai receber o encargo, volto a dizer, foi o autor que alegou. Distribuição estática, regra geral, inciso 1º do artigo 373. É ele que tem que provar. Se o juiz vai inverter, ele pode inverter, ele vai justificar o porquê que ele está invertendo, ele tem que dar prazo, tempo, oportunidade para que a outra parte que está recebendo o encargo no meio do processo, porque do início do processo não era dela o encargo. O encargo era do autor. Então o réu que está recebendo o encargo tem que ter tempo de se desincumbir desse encargo. Veja que tem um dispositivo no código, que não está no 373, e faz menção a essa distribuição do ônus da prova, que nós já estudamos aqui. Não sei se alguém vai se recordar, que é o artigo 357, inciso 3º. 357, se vocês se lembram bem, é aquela decisão de organização e saneamento do processo. E aí ele vai dizer lá, o juiz, vai dizer ao juiz, o legislador, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, julgamento conforme o estado do processo, se não ocorreu, os senhores se lembram, que precisa de prova, né? Deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, organização do quê? Da atividade probatória que está por vir. O inciso 1º era saneamento, o inciso 2º era delimitar as questões fáticas que vão incidir a prova, determinar quais provas serão produzidas. E aí o inciso 3º, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. 373, caput. Quem alega tem que provar. 373, parágrafo 1º, vai inverter. Quem vai ter que produzir prova é a parte que não alegou, é a outra parte. Porque está muito fácil para ela provar, ou está muito difícil para a parte que alegou provar. É uma questão casuística, que o juiz vai ver no caso concreto. Agora, parte final do parágrafo 1º do 373. Tem que dar tempo para a parte se desincumbir. E aí vai dar tempo, porque vai ter que fazer isso na decisão de organização. Então, quando o juiz diz assim, que comecem os jogos, se matem para produzir a prova, ele já inverteu, se for o caso, ali na decisão. E aí foi uma boa introdução do Código de 2015. Não lembro se eu falei isso aqui com os senhores lá na aula da decisão de organização. É até possível que eu tenha falado, mas a bunda não prejudica, né? O que a bunda não prejudica. A prática forense chegou a esboçar um entendimento inicial, inclusive com a chancela do STJ, que o juiz podia inverter o ônus da prova na sentença, na fundamentação, e na sentença mesmo condenar a outra parte. Então, naquela época, era próprio do direito do consumidor. Não tinha o Código de 2015 ainda. Então, alguns juízes, o consumidor alega lá uma questão qualquer,
relacionado a um produto ou serviço. A lei diz que pode ter inversão, que é um direito básico do consumidor ter a inversão. Mas o juiz tem que inverter no caso concreto, porque a regra geral é cada um produz sua prova. O cara alegou, o advogado real está acompanhando o processo e está para a empresa, ó, vamos ganhar, fica tranquilo. Por que não vamos ganhar, doutor? A outra parte tem que produzir prova, o processo está limpo, tem prova nenhuma. Ela que alegou, ela tem que provar. Sempre foi assim no processo civil. Ela não produzindo prova. O juiz pode até inverter, tá? Mas não inverteu. Então, se o juiz não inverteu, tá com ela. Batata quente tá na mão dela. Ela não produziu prova, ela vai perder. O juiz vai presumir que o que ela alegou não é verdadeiro. O professor de processo civil ensina isso aí em sala de aula. Acho que eu fiz besteira aqui, peraí. Sei, melhor deixar quieto. Então vamos ganhar. E aí como é que o juiz invertia? A desgrama do juiz invertia, mas invertia onde? Na sentença. Então falava assim, ó, relatório, o autor alega que aconteceu tais fatos sem prova. Aplico o artigo 6º, inciso 8º, e inverto o ônus da prova. Batata quente, produzir prova sobre o alegado, ou a contraprova, passou para o réu. Na sentença, no parágrafo de cima. E aí no parágrafo de baixo, ainda dizia assim, como o réu não se desincumbiu de produzir prova em sentido contrário das alegações do autor, julgo procedente o pedido. Estarrecedor. E se perguntava para o juiz, excelência, você inverteu o ônus da prova no parágrafo de cima. E no parágrafo imediatamente abaixo você me condenou. Foi o que eu consegui entender da decisão. É isso mesmo? É, perfeitamente, é isso mesmo. Não, tem condições. Não pode ser assim. Isso viola devido ao processo legal, só não percebeu? Não gostou, recorre. Você recorria. Mantenha a sentença, é um direito básico do consumidor. O direito básico do consumidor tem que ser afirmado concretamente. Porque não é a regra, é uma exceção. O tribunal mantinha a sentença. Não é possível, o STJ vai dar um jeito nisso aí. E a posição inicial do STJ foi falar, ok, é isso aí mesmo, tem que ser assim mesmo. A doutrina ficou estarrecida. Não, estão interpretando mal o negócio aí. Uma coisa é um direito do consumidor, outra coisa é o direito do réu, gente, de ter o contraditório para a defesa, pô. Você não pode dizer pro camarada que ele não se desincumbiu do ônus da prova, que ele acabou de ler numa linha, na linha de baixo, está condenado, pelo amor de Deus, vamos parar. Onde é que vai parar? O ônibus desgovernado, não tem como. Mas manteve-se. Primeiro entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova, ou a atribuição do ônus probatório, seria uma regra de julgamento, para o juiz analisar no julgamento. É verdade. A questão do ônus probatório em si é uma regra de julgamento. Eu falei ali, falei e coloquei em cima ali para vocês. Cognição, já falei isso várias vezes, por sinal. Cognição é a junção de alegações mais provas. Tendo prova, está provado, ok, está demonstrado. Não tendo prova, vai incidir presunção. Presunção que a lei atribui em várias passagens. Então, provou, está provado. Não provou, está presumivelmente não verdadeiro. A lógica é essa. Isso é uma coisa. O juiz vai analisar isso no julgamento, isso é evidente. Só que uma outra coisa diferente é a parte ter um tempo suficiente para se desincumbir do ônus. Porque, veja, a batata quente está com o autor. Ou com o réu, se fosse o caso dele trazer um fato impeditivo. No direito do consumidor é mais comum ser o autor. E aí depois, sejamos justos aqui também. O STJ, antes do novo código, depois de apanhar bastante da doutrina, apanhar academicamente, evidentemente, críticas, mudou o entendimento. Falou, não, é isso aí. Regra de julgamento é uma coisa. Você, no momento do julgamento, vê quem alegou, vê quem provou, vê se tem presunção incidente. Isso é no julgamento, evidentemente. Agora, você tem que estabelecer um marco temporal anterior para dizer para o pobre coitado que vai receber um encargo probatório, que não é pouca coisa, que vai ter que provar que não é verdade o que a outra parte está dizendo, é mais difícil ainda. Você já está invertendo. Já é mais difícil. Agora, sem tempo fica difícil. Não, fica impossível. Então tem que dar um tempo para o camarada fazer isso. E aí,
Logo depois ali, estava no projeto de elaboração do código, o STJ mudou esse entendimento, veio o código, isso agora não tem dúvida isso. Então é isso que significa a parte final do 373, parágrafo 1º. Caso em que deverá dar à parte, esse à parte aí, a parte está recebendo no colo agora o encargo de produzir prova. Quem vai ter que embalar o neném. Nem pariu, o neném vai ter que embalar. Aí, ó, a oportunidade de se desincumbir do ônus de que lhe foi atribuído, é isso. É exatamente isso. Agora, um outro ponto em relação ao ônus probatório, a inversão do ônus probatório, que nos é importante aqui, já para a gente encaminhar objetivamente para o próximo ponto, tem bastante coisa para ver hoje. O legislador aqui foi bem didático. Vejam aí, ó, parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º de inverter o ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte, que está recebendo agora a batata quente, seja impossível ou excessivamente difícil. Também é uma outra questão interessante. Qual é a lógica de inverter o ônus da prova? Posição desigual entre as partes. Veja, tem que ser muito difícil para uma parte produzir prova e tem que ser muito fácil, ou pelo menos possível, para uma outra parte. Aí você equilibra. Porque, veja, o tempo todo que eu falei foi isso aqui, ó, muito difícil para uma, muito fácil para outra. Temos um pobre coitado e um todo poderoso. Você inverte para ficar assim, ó, posição igualitária. Você não pode fazer isso aqui, ó. Muito difícil para esse aqui produzir prova. Mas e para o outro? Não, pouco importa para o outro, vou inverter. Tá bom, então você inverte, fica assim, ó. Agora ficou muito difícil, é impossível para esse outro sujeito aqui. Dá na mesma. Continua a posição de desigualdade. Por isso que não era uma condição sine qua non a inversão do ônus da prova no direito do consumidor. É um direito em abstrato. Agora, se vai ser exercido em concreto, depende da verossimilhança das alegações, depende realmente da viabilidade de produzir prova pela outra parte, porque o que tem que gerar é isso aqui. Você não pode gerar uma desigualdade a pretexto de resolver outra desigualdade. Continua a desigualdade. Desigualdade não tem cor, não tem gênero, não tem posição processual. Ok? Então, por isso que eu digo que tem que ser muito difícil para uma parte, muito fácil para outra. Então, você equilibra. Porque se for muito difícil para uma parte, muito difícil para outra, vai dar no mesmo. Parágrafo 2º, importantíssimo. Aí, só falta ver agora parágrafo 3º e parágrafo 4º, que trata sobre o negócio jurídico processual de inversão do ônus da prova. Tá aí uma questão muito bonita do ponto de vista teórico, mas aqui entre nós, na prática, alguém já viu aí? Puxar na memória. Pode marcar prazo aí, você vai terminar de pagar a anuidade como jovem advogado e não vai ter visto. E não vai ver, provavelmente, porque a nossa postura ela é eminentemente beligerante no processo, é tiro, porrada e bomba. Uma visão adversarial do processo. Mas é uma boa, o legislador não está errado não, porque ele tem que fazer isso aí, estimular. Ele está estimulando que as partes, por ajuste de vontades, façam um acordo. Não sobre a pretensão total, não sobre o mérito, mas sobre a posição processual. Ó, aquela prova lá, você sabe que você consegue ou não consigo, produz prova você. Ok, tá bom, concordo. Sim, negócio processual. Então, o negócio jurídico processual tem uma cláusula geral lá no artigo 190, os senhores sabem bem, e tem algumas partes espalhadas. Falamos de negócio jurídico processual lá na decisão de organização, as partes podem levar para o juiz uma delimitação do aspecto fático, com as provas entendem que devem produzir. Se o juiz embarcar, homologar, aí tá feito, vincula todo mundo. Aqui, ó, a distribuição diversa do ônus da prova é distribuição dinâmica, é distribuição inversa, é distribuição diversa, dá no mesmo. Também pode ocorrer por convenção das partes, olha. Mas não pode, não vai poder ocorrer se recair sobre o direito indisponível. Aí está chovendo no molhado. Porque o artigo 190 já dizia isso. O 190 já dizia que a cláusula geral do negócio processual é que versa sobre direito disponível. Ok?
e não pode tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Já está lá no parágrafo 2º, acabamos de ler. E aqui, digo mais, também se a parte convencionou, se não houve vício de vontade, se não houve imposição, se não houve subterfúgio, se ela não foi enganada. Mas se ela quer inverter a posição dela para produzir uma prova indifícil, é impossível, esse excessivamente difícil, que entre nós, direito disponível, partes capazes, o problema é dela, ninguém mandou ser burra. Mas vai lá, a lei vedou. A lei vetou, está expressamente proibido. A convenção de que trata o parágrafo 3º, esse da convenção, do negócio jurídico processual, pode ser celebrada antes ou durante o processo. Choveu no molhar também, o 190 já dizia isso. Aí temos uns 2 parágrafos aí, o 3º e o 4º, desnecessário, está tudo previsto no artigo 190. O que tem de novidade aí é só, às vezes cai em prova, que é um negócio jurídico típico. É um negócio jurídico processual que foi expressamente previsto no Código. Nós temos o negócio jurídico, a cláusula geral, e alguns negócios jurídicos são atípicos, que o legislador não gastou tinta, porque não precisa. Agora, com o artigo 190, você pode fazer negócio jurídico processual sobre tudo. O problema é teu da outra parte. Aqui entre nós, tá certo. O Estado não tem nada a ver com isso. O processo é muito mais das partes do que do Estado. Interessa. É um bem jurídico tutelável das partes, que envolve as partes. Claro, se for sob direito disponível. Ninguém vai fazer um acordo num processo de interdição de que o louco que tem que produzir prova que ele não é louco. Não, peraí. Não, mas ele assinou. Mas tu não tá falando que ele é louco? Tu não tá justamente declarando que ele é incapaz? É o estado e capacidade da pessoa, não vai. Claro que ninguém vai cogitar de aplicar numa situação dessa, um direito indisponível. Ok? Então, tá vista aí as disposições que são importantes associadas ao ônus probatório,